E aí, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar em como analisar uma partida de futebol pra valer. Vamos sair do óbvio, sabe? E entender de verdade o que os números e as táticas nos contam sobre o que pode rolar em campo. A primeira coisa que quase todo mundo faz, né? Corre para ver a tabela do campeonato. Mas será que ela conta a história toda? Olha, já vou adiantando, nem de longe. A verdadeira história de um jogo está escondida nos detalhes que a classificação não mostra. Então vamos lá. Nosso primeiro passo é justamente esse, ir muito além da classificação. Sabe o que importa de verdade? É o momento, a famosa forma atual do time. Olha só este exemplo. Na tabela, o Chelsea e o Sunderland parecem iguaizinhos, ambos com 14 pontos. A primeira impressão é de um jogo equilibrado, certo? Pois é, mas é exatamente aqui que a análise de verdade começa. E quando a gente olha os detalhes, a história muda d'água para o vinho. O Sunderland, jogando fora de casa, é um time bem menos perigoso, que cria poucas chances. Já o Chelsea, em casa, é forte. Ou seja, aquela suposta igualdade da tabela era pura ilusão. O fator casa ou fora, nesse caso, desequilibra tudo. E este caso aqui é ainda mais gritante. De um lado, temos o Bayern de Munique numa sequência incrível de 7 vitórias. Do outro, o Gladbach, que não sabe o que é vencer há 7 jogos. Fica bem claro que o momento atual diz muito mais sobre o favoritismo do que a posição geral na tabela. Agora, nosso segundo ponto, o peso do momento. Porque analisar futebol não é só matemática, não. É também psicologia. A pressão e a motivação muitas vezes são decisivas. E essa frase resume a ideia perfeitamente. O desespero muda tudo dentro de campo. Um time que está pressionado se arrisca mais, muitas vezes abandona a organização tática e deixa um monte de espaço. E é aí que o jogo pode se abrir totalmente para mais gols. E essa pressão pode vir de todos os lados. Um time grande que vem de derrotas, como o Napoli, sente uma obrigação enorme de vencer. Equipes que lutam para não cair, como o Volta Redonda e Sport, jogam com um desespero diferente pela sobrevivência. A pergunta-chave é sempre qual dos dois times entra em campo com mais peso nos ombros. Terceiro pilar, e talvez o mais estratégico de todos, o confronto de estilos. É aqui que o encaixe tático entre as equipes pode ser muito mais importante do que a qualidade individual de cada jogador. Para entender isso bem, vamos usar o Liverpool como exemplo. Imagine o time que adora ter a bola enfrentando um adversário que estaciona um ônibus na frente da área, que monta um verdadeiro muro. O que acontece? Sem espaço, toda aquela posse de bola se torna inútil. O time toca, roda a bola, mas não consegue furar o bloqueio. O jogo fica amarrado e a principal força do Liverpool acaba sendo neutralizada. Agora, vamos inverter completamente o cenário. Imagine que o adversário resolve atacar, sai para o jogo e, com isso, acaba deixando espaços lá atrás. Nesse contexto, a velocidade do ataque do Liverpool vira uma arma mortal. Percebe a diferença? É o mesmo time, os mesmos jogadores, mas o desempenho é totalmente diferente. Tudo por causa do estilo do oponente. O Borussia Dortmund é outro caso clássico. É um perigo em contra-ataques, com campo aberto. Mas se tiver que enfrentar uma defesa muito fechada, a equipe sofre para criar. A pergunta que se deve fazer é sempre esta. O cenário mais provável do jogo favorece o estilo de qual time? E chegamos ao nosso último pilar, que amarra tudo isso. A análise ao vivo. Sabe por quê? Porque nenhuma análise pré-jogo é uma sentença final. O jogo se lê mesmo enquanto ele acontece. É bom pensar dessa forma. Tudo o que fizemos até agora foi criar uma hipótese de como o jogo pode ser. Mas futebol não é uma ciência exata, né? A partida ao vivo é o nosso experimento. É o teste de fogo para ver se as nossas suposições estavam certas. Com a bola rolando, a análise continua. O favorito está conseguindo impor seu jogo? O time mais fraco está se defendendo como esperado ou resolveu ser ousado? Um gol mudou tudo e jogou um dos times no desespero? É essa capacidade de ajustar a leitura em tempo real que transforma um palpite em uma análise de qualidade. Então, quando a gente junta todas essas peças, começamos a enxergar o que podemos chamar de jogo por trás do jogo. A verdadeira história, a narrativa tática e emocional que decide quem vence e quem perde. Resumindo, aqui está o nosso manual. Primeiro, esqueça a tabela e foque na forma atual. Segundo, avalie a pressão, o momento psicológico. Terceiro, decifre o confronto de estilos. E por último, e não menos importante, use o jogo ao vivo para confirmar e ajustar a sua leitura.
Então fica o convite. Na próxima partida, tente aplicar essa lente. Tente não ver apenas 22 jogadores correndo, mas sim uma história tática e emocional se desenrolando ali no campo. Que história vai ser essa? A resposta está lá, só esperando para ser descoberta.